Podemos entrar? O Iris já está entrando aí. Agora, mais uns 30 segundos, a gente entra. Eu aviso vocês quando a gente estiver aqui no ar. Tá bom? Facebook, a gente já está no ar, tá, gente? Já estão nos vendo aqui. Chique. Agora, tá indo para o Instagram agora. Estamos vendo para o Instagram. Eduardo, olha aqui, ó. Caiu. É primo. Não precisamos esperar passar essa fase, né, para a gente conhecer essa galera, a nova geração aí, que eu não conheço eu não conheço ninguém, na verdade. A nova geração. Já estamos no Instagram também? Não? Tá. Então, gente, a gente já está no Face aí. Boa noite, pessoal do Face. Luana, você virou o contrário aí, hein? A gente sempre costuma dar 1 minuto, 2 minutos até o pessoal entrar. Agora voltou direitinho. Tá legal, você tá legal. A Raíssa também deu uma sumida aqui. Daqui a pouquinho ela volta. É assim mesmo, gente. Fazer ao vivo é assim. A internet cai, a pessoa some, mas dá tudo certo. Eduardo acabou de sair de uma live agora, né, Eduardo? Acabei de sair de uma. E já está entrando em outra. Terminou às 19... Como é que é? 19h59. Nossa, em cima da hora. Em cima da hora. Em cima da hora. Em cima. Vamos ver. Eu não sei. No meu telefone aqui ainda não está aparecendo. Nem no meu. A gente no ar aqui, né? Deixa eu passar aqui o link para algumas pessoas. Pronto, o link. Aqui, vê se você consegue achar aqui onde a gente está. No ar, que eu preciso acompanhar aí. Gente, só estou tentando... Gente, quem está assistindo a gente aqui, eu estou tentando conectar no telefone para acompanhar como é que a gente já está no Facebook, porque, assim, é um computador aqui, um telefone aqui, outro telefone aqui. É tecnologia beça. E para gente que não foi criado nesse ambiente, né, Eduardo, a gente fica meio... Nós não nascemos com isso, não. Nós nascemos em outro ambiente. Ó, já está aqui. Agradecer o pessoal, ó. Zalinha, Ângela Martins, Novaes, Rita, Joelma Rosala, né? Instagram também, gente, ó, a gente já está ao vivo no Instagram, Vanessa, Renata Castro. Gente, então nós estamos ao vivo no Facebook, no Instagram, e a galera do Instagram aí, quando tiver dando... É 50 minutos que cai? Quando der 50 minutos vai cair, vocês esperam que a gente vai entrar de novo e vocês conectam lá outra vez, tá? Já estamos com uma galera aqui, ó, Maria Cristina, já tem uma galera não tá aqui saindo som para Vanessa, Renata Castro. Gente, então nós estamos ao vivo. Não está saindo para você, Raíssa? Está saindo, Raíssa? Melhorou para você aí? Deu, Raíssa? Tá? Então vamos lá, gente. Vamos dar início agora à nossa live. A gente já tem um pessoal que está acompanhando aqui. Muito bom. Essa é... Me perdi na conta. Não sei se é a 13ª ou 14ª live que a gente faz. E esse é um tema muito atual. Não só para o nosso país, mas para a nossa cidade, né? A gente tem aqui hoje 2 moradoras de bairros diferentes e que têm relatos interessantes que refletem a realidade e o cotidiano de muitas pessoas que vivem aqui na cidade de Paraíba do Sul, ressaltando que essa dificuldade ela não é exclusiva da cidade de Paraíba do Sul, e aí o Eduardo e a Helena, que são estudiosos desse assunto, vão poder falar isso para a gente com mais competência. Eu nem vou me arvorar e entrar nessa área, porque a gente tem 2 feras aqui para falar sobre isso. E lembrando aí, gente, que a questão do saneamento, a gente quando fala sobre saneamento básico, a gente tem na cabeça que é água e esgoto, mas a coisa é muito maior do que isso. Saneamento básico inclui água e esgoto, que é a limpeza urbana, que é aquela varrição da rua, né? O manejo dos resíduos sólidos, que é o lixo, a coleta do lixo, que a gente chama popularmente, e também as águas pluviais, aquelas águas que vêm da chuva e que aqui em Paraíba não é diferente de várias cidades. A Adriana, então, que é da Liberdade, tem muito para falar sobre isso. Eu dei uma caminhada com ela na Liberdade semana passada, eu pude ver as principais ruas que enchem mesmo com um pouquinho de chuva e o que eles passam lá, além da questão do esgoto a céu aberto que a gente viu lá. Então, saneamento
também engloba a questão das águas da chuva, né? E, assim, existe o plano, não sei se o Eduardo vai falar um pouco sobre isso, vou passar rapidamente, o Plano Nacional de Saneamento Básico, né? E que define que até 2033 todo mundo deveria ter direito a esse serviço, e pelos indicadores que a gente acompanha nos municípios e aqui na nossa cidade de Paraíba do Sul também, eu acho que vai ser difícil de cumprir isso, principalmente quando a gente fala de esgoto. A água é um serviço que é bem melhor, mas o esgoto a gente é muito deficitário. Não só aqui, eu falo, essa é uma realidade. O esgoto nunca foi colocado como prioridade em muitos governos, né? E quando a gente não trata o esgoto, a gente polui o meio ambiente, a gente causa doença, a gente usa mais o dinheiro do SUS porque as pessoas adoecem por conta do não tratamento desse esgoto. Enfim, e é para falar sobre isso que a gente está aqui hoje, né? Com pessoas que moram na cidade de Paraíba do Sul e que têm suas dificuldades cotidianas. E a gente está com 2 super especialistas, né, que vão dar para nós um norte do que pode ser feito e de como a gente pode caminhar. E não é coincidência, não foi programado, mas eu tenho aqui hoje como 2 especialistas, a minha sobrinha, que é a Helena Gobi, e o meu primo Eduardo, que eu não via há muito tempo. Não é uma característica da família Gobi, mas a gente tem 2 craques aqui, e vocês vão ver no decorrer da live que realmente eles são 2 craques que vão dar uma aula para nós. E aí, galera, agradecer vocês que estão acompanhando aqui, Alessandro Segurança, Pedro Lima, meu amigo do Rio, Ana Roberta, Vilma Fernandes, que está sempre aqui, Cíntia Gobi, mamãe de Helena, está aqui, babando, e para dar as boas-vindas para todo mundo, na linguagem de Libras, eu vou passar para a nossa querida Luana. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os problemas que tanto afligem a nossa cidade, como o quê? Como o saneamento básico. Então, como arrumar isso? Como resolver esse problema aqui dentro da nossa cidade e também em outras cidades? Então, como resolver esses problemas? Então, hoje, essa é a nossa conversa e é muito bom estar junto com cada um de vocês hoje traduzindo esta live. Obrigada. Valeu, querida Luana, obrigada. E, gente, para dar início a esse papo tão importante para a nossa cidade, que já tem muita gente comentando aqui sobre a importância desse debate, eu recebi muitas mensagens no WhatsApp hoje de pessoas de Paraíba do Sul, a gente vai começar com o Eduardo Felga Gobi. Gente, o currículo dele é tão grande, mas é tão grande, que não vai dar para ler tudo. Eu vou passar em algumas coisas, tá? É muito grande. Engenheiro civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduado em Engenharia Econômica e Administração Industrial pela UFRJ, mestre em Engenharia Oceânica pela COP da UFRJ, doutor em Engenharia Ambiental pela COP UFRJ. Ele é professor de curso de Engenharia Civil e Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Paraná desde 1993. Ele criou e coordenou, foi o primeiro coordenador de curso de graduação em Engenharia Ambiental da Universidade do Paraná. Curso de pós-graduação, também criou e coordenou em Gestão Engenharia Ambiental da Universidade do Paraná e do IEP, que é o Instituto de Engenharia do Paraná. Ele é professor de pós-graduação e mestrado profissional em meio ambiente da Universidade do Paraná. Também, e tem uma parceria, faz parte de uma parceria da Universidade do Paraná com a Universidade de Stuttgart, da Alemanha, e do Senai do Paraná. É coordenador estadual de recursos hídricos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Governo do Estado do Paraná. Então, o cara tem experiência na academia e tem experiência no serviço público, né? Ele tem experiência, ele não só estuda isso, como ele também tem experiência no serviço público, várias experiências na área do executivo no governo do Estado do Paraná, recebeu várias homenagens, né? Como o Troféu Paraná de Engenharia, foi membro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Atualmente, ele é presidente da Câmara Técnica de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Saneamento do Instituto de Engenharia do Paraná. E tem muito mais coisa que eu não li, tá? E é esse cara que vai estar aqui hoje para falar com a gente sobre essa importância da questão do saneamento e o que a gente pode ter como política pública. Eduardo, meu querido primo, é muito bom ter você aqui para os seus 5 minutos iniciais. Obrigado, Gisele, pelo convite.
Tem um ditado que diz assim, você sabe por que o diabo é o diabo? Porque o diabo é velho. Então, a gente vai ficando velho, né? A gente começa a carregar uma porção de penduricalho no currículo, claro. Não, prazer estar aqui com vocês, né? Um tema de grande relevância, né? Como já foi falado aqui, o saneamento básico é composto, né, dos seus 4 grandes eixos, né? O resíduo urbano municipal, nós temos a drenagem para Paraíba do Sul, estratégico, né? Uma cidade na beira do rio, com diversos córregos que chegam no Rio Paraíba do Sul, com uma cidade que se desenvolveu ao longo do rio, né? Então, você tem diversos problemas aí, muitas vezes relacionados à dificuldade com drenagem, com macrodrenagem, com microdrenagem, que acaba se misturando com o problema da contaminação, dos esgotos, com a galeria de água pluvial. Então, isso tudo está relacionado. Mais o abastecimento d'água. Então, a solução disso ela é complexa e na verdade, né, do ponto de vista do saneamento básico, a gente tem uma situação muito desigual entre todos esses serviços, né? Em geral, o abastecimento de água é um serviço mais bem resolvido no Brasil inteiro. Agora, a coleta e o tratamento de esgoto, mais a questão de resíduo, nós ainda temos muito que caminhar. Eu me lembro que, quando eu era estudante, a gente não tinha nenhum marco legal. A única lei que a gente tinha quando eu entrei na universidade era a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente de 1981. Hoje, do ponto de vista de marco legal, de legislação, nós estamos resolvidos. Agora, nós temos sérios problemas institucionais. A gente não conseguiu resolver nossos problemas institucionais. As instituições precisam funcionar em harmonia. Então, é preciso da prefeitura se articular com o governo do estado. No Brasil, quando começou o saneamento a ser trabalhado com mais força, na década de 60, foi feito um plano nacional de saneamento, foram criadas as companhias. O saneamento é um serviço municipal, o concessionário, o dono do serviço de saneamento é municipal. Aí foram criadas as companhias estaduais, aí no caso do Rio de Janeiro, a SEDAI. Paraíba do Sul é SEDAI? Paraíba do Sul é SEDAI, então, quer dizer, Paraíba do Sul hoje tem todo o seu serviço num contrato de concessão para a SEDAI. Quer dizer, todo esse imbróglio institucional, ele ainda não foi muito bem equacionado. Aí a gente tem subsídio cruzado, aí os subsídios cruzados você tem região que tem melhor resultado financeiro, outras não têm, aí você tem que transferir recursos de um lado para o outro. Então, quer dizer, nós temos um grande desafio pela frente para podermos equacionar esse problema. Do ponto de vista técnico, do que fazer, nós sabemos o que fazer tudo direitinho. Nós sabemos coletar esgoto, sabemos tratar esgoto, sabemos transportar água, sabemos tratar água, sabemos coletar lixo, sabemos fazer disposição final de resíduos, tudo nós sabemos fazer. O grande problema é a gente colocar isso num modelo de negócio adequado e que traga resultado para a população com serviços de qualidade, paralelamente a isso, com custos razoáveis. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. E para que isso seja vencido, aí tem que haver uma preocupação do poder público de colocar isso como prioridade. Se não colocar como prioridade, vai ficar para depois. Porque tem outras coisas que vão vir antes. Saúde vai vir antes, segurança vai vir antes, educação vai vir antes. Só que o saneamento ele é crucial para a saúde. Quer dizer, o saneamento de baixa qualidade é saúde de baixa qualidade, é qualidade de vida pior. Então, na verdade, acaba que é um engano você pensar dessa forma. Eu acho que a gente tem esse desafio institucional e resolver isso com um modelo de negócio que possibilite as pessoas a poder pagar um valor justo, né, e poder termos os benefícios de um saneamento de qualidade. Eu acho que, para a gente começar a conversa, eu ficaria por aqui só para dar esse pontapé inicial e dizer que hoje, do ponto de vista de marco legal, de legislação, nós temos tudo resolvido. Realmente é esse desafio de colocar na prioridade, na ordem do dia em cada município. Valeu, Eduardo, obrigada. E aí o que você falou aí, lei a gente já está até por aqui, né? Não a gente já tem bastante. Falta, como você falou, falta uma articulação entre os órgãos para que a coisa possa acontecer e que no ambiente
da política pública, às vezes os egos se sobrepõem às políticas públicas efetivamente. Acho que é um pouco por aí, né? Exato. O Eduardo, tem um monte de gente falando aqui que isso não é um currículo. Quer ver? É um monte de gente falando que você... Como é que é? Eu até perdi aqui. Isso não é um currículo, é uma Bíblia. Isso não é... E olha que eu não li tudo, hein, gente? Mas isso é porque é o que eu falei. A gente vai ficando velho, a gente vai ficando cheio de penduricalho. Jean-Pierre Fux está aqui também. Obrigado, meu amigo. Mestre Vinícius, Fernanda Souza, Daniel Neto, Renata Castro. Já começou, Renata. Pedro também, lá de Pati. Obrigada. Liliane, Flavinho, Rui, Geraldo Quirino está aqui. Vamos lá. Gente, depois desse início aí com o Eduardo, agora a gente vai ouvir aquela que deu uma volta comigo na Liberdade semana passada e me mostrou por que várias ruas de Paraíba do Sul, que a gente que é daqui sabe, dá um pouquinho de chuva, as casas descem. E fora o esgoto, realmente eu fiquei assustada. Eu não conhecia, né? Eu tenho que confessar. E ela me levou para botar o pé no esgoto efetivamente, né? Nós vamos ouvir agora a querida Adriana Ribeiro, uma pessoa que é considerada polêmica, mas eu adoro a polêmica dela, porque ela luta pela comunidade, pelo bairro, ela defende os interesses da comunidade, nunca o dela, ela está preocupada com o coletivo. Ela é moradora do bairro Liberdade, de Paraíba do Sul, mora lá há 37 anos, tem 4 filhos e 6 netos e trabalha como cuidadora. Ela vai falar para a gente sobre os problemas de saneamento e coleta de lixo no bairro Liberdade. Com você, Adriana, muito bom ter você aqui. Obrigado pelo convite, boa noite para todos, tá? Estão participando da live. Obrigado aos meus amigos do bairro Liberdade e os fora do Liberdade, meus amigos LGBT, tá? Eu não posso esquecer deles nunca. E vou te dizer uma coisa, Gisele. Fico até com vergonha de falar depois desse currículo aí, ó, dá até vergonha. Uma pessoa que não entende nada, chegar aqui de cara com fera desse daí é complicado. Mas vamos lá. Temos um serviço de abastecimento de água. No Liberdade, nós não podemos reclamar. Isso aí não, tá? Mas em questão de esgoto, é aquilo que eu te levei para você conhecer. Nós não temos limpezas de bueiros, bocas de lobo, entendeu? A manilha, aonde eu te levei, onde vai todo o esgoto do Liberdade, vai todo para dentro do rio, sem qualquer tipo de tratamento, sem qualquer tipo de cautela. Aí, quando chove, aquele transtorno no bairro, tá? Que é a água que vem da Rua da Espalha, vem dos morros, ela deságua praticamente ali. A partir da entrada do Pombal até a Rua Isabel Batista, fica intransitável. Então, como não há limpeza dos bueiros, fica totalmente alagado. E isso é um problema crônico, não é de hoje, não é de ontem, já é crônico. E essa água é misturada junto com o esgoto, e elas acabam indo para onde? Para a minha casa, para a casa do meu vizinho, para a casa da minha vizinha, para a casa do meu vizinho que tem 80 e poucos anos. Tem um outro vizinho que está com problemas de saúde também, que entra água na casa dele. Tem comércios que entra água. São várias casas, aquelas principais casas das casinhas ali, que é o condomínio residencial Júlio Carlos Prestes, se eu não me engano, é isso mesmo, que a gente fala casinha, mas a gente acaba esquecendo o nome mesmo. Aquelas casas ali vai até na casa deles. A minha casa é nível de rua, entra água na minha casa, entra água. Minha preocupação não é comigo, é com o próximo, é com os meus netos. Eu já estou com 52 anos, mas o futuro dos meus netos... Meu neto caçula fez 2 anos agora. Que futuro que meu neto vai ter? Qual o saneamento básico que eu vou dar para o meu neto? Que tipo de estrutura vai ter para aquelas crianças que tem no Liberdade? Às vezes, quando chove, as crianças transitam no meio daquela água, a água da chuva junto com a água do esgoto. Aí vem o caso do problema de saúde, que acaba afetando a área da saúde,
acaba afetando a saúde de uma criança. Às vezes a criança pega uma alergia, não se sabe de onde veio, como que ela veio, de que forma ela veio. Os médicos não têm como saber, a não ser que façam vários exames laboratoriais. Isso custa dinheiro. Isso quer dizer, é uma questão crônica. Então, eu estou aqui não por mim, mas pelo meu bairro. Então, pelo meu bairro, eu brigo. Sou polêmica mesmo. E vou continuar lutando pelo meu bairro. Vou procurar sempre o melhor para o meu bairro, tá? Não adianta ninguém vir falar, Adriana, você não pode participar. Não posso por quê? É um debate público, é um debate onde eu fui convidada, é um debate que nós estamos falando de um problema seríssimo, seríssimo. Não é só aqui em Paraíba do Sul, é no Brasil inteiro. É o Brasil inteiro. Mas nós vivemos um problema seríssimo. Quando o rio transborda, se chover, meu amigo, acabou. Piora-se mais ainda a situação. Obrigado. Estou aqui para ajudar a minha população, o meu bairro. É isso aí, Adriana, e a gente ainda vai continuar mais nesse papo. E eu quero te dizer o seguinte, quando você fala, depois falar desse craque, sabe como é que a gente faz boa política pública? Ouvindo craques como o Eduardo e a Helena e ouvindo a população como você e a Raíssa, porque não adianta as cabeças especialistas que conhecem políticas públicas e tal, se elas não forem adaptadas à realidade das cidades e dos bairros, porque a realidade do bairro Liberdade não é a realidade do Alvorada, que não é a realidade lá da Favelinha, que não é a realidade de Carvalhais. Cada lugar tem a sua especificidade. E quem sabe é quem mora lá. Então, essa é a lógica, da gente ouvir a voz dos especialistas e ouvir a voz das pessoas que estão naqueles lugares. E é assim que a gente faz uma boa política pública. Então, não tem aqui melhor do que ninguém. Tem cada um com a sua experiência e essa soma é que vai fazer a diferença. Tá bom? Muito bom ter você aqui. E para dar continuidade, gente, eu quero agradecer aqui a Marina Romeu, que está aqui também. Marina é uma guerreira que me ajudou a cuidar dos filhos, mora lá no Alvorada também. Deise Vaz, Rosiane Gobi, Zé Luiz, que está sempre com a gente, fotógrafo, Cristina da Silveira, Elias Moraes, Lígia Terceira, Taidinho, Tânia Mara, Ayrton Guedes está aqui, obrigada, Ayrton, Dantar Yasmin, tem muita gente. Ângela Luz, acho que está de longe, eu acho que a Ângela está fora do Brasil. E para dar continuidade aqui à nossa live, a gente vai ouvir agora a Raíssa, que é moradora lá do bairro Alvorada, que sofre com várias coisas, mas com a falta de água é uma rotina dos moradores lá. A Raíssa é estudante, mora no bairro Alvorada, né, que fica no distrito de Werneck, e ela vai falar sobre a falta de água e rede de esgoto do bairro Alvorada, que fica no distrito de Werneck. Raíssa, com você, minha querida, muito bom ter você aqui com a gente. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. Eu fiquei muito empolgada, gostei muito de ser chamada, porque eu nunca ouvi uma pessoa querer dar a voz para a gente poder falar. Aqui em Werneck tem muito, assim, constante de água faltando, só cai água de madrugada. A gente tem que acordar muitas vezes de madrugada para poder fazer o serviço, fica 3, 4, 5 dias sem água, fica com lixo acumulado, com roupa para lavar, não tem como fazer as coisas com essa falta de água. E não é só aqui também, como no bairro do Inema, tanto na parte de baixo, tanto na parte de cima, também tem muita falta d'água. Todas as vezes que a gente liga para a SEDAI para perguntar o porquê dessa falta d'água, a resposta que a gente tem fala que está tendo manutenção, e sempre, todos os finais de semana, tem essa famosa manutenção. Mas eu acho isso uma falta de respeito, tanto com a gente e tanto também com o resto da população daqui de Paraíba do Sul, que eu acho que todos nós estamos sendo afetados. E aqui em Werneck também tem uma rua, aqui perto da minha casa,
na Alvorada mesmo, tem uma rua que a fossa ela é aberta no meio da rua, tem rua suja, a água fica alagada e tem crianças que brincam nessa rua e estão expostas a essas doenças que pode ser contaminada pela essa água que fica ali, e muitas pessoas não sabem. E todas as vezes que a gente também pede uma ajuda para poder estar ali tendo uma assistência para fazer alguma coisa, até mesmo na canalização do esgoto, e tanto na rua que não é asfaltada, a resposta é que está em projeto. Um projeto que não sai do papel. E todos nós aqui de Werneck, tanto no bairro do Inema, esperam uma resposta. É isso. Raíssa, você trouxe aí o retrato da rotina do bairro Alvorada, e quem conhece o bairro Alvorada em Werneck sabe que isso é, como eu já morei em Werneck, isso é há muito tempo. Essa semana eu conversei com uma pessoa da concessionária, que hoje é a SEDAI. Aliás, tem um imbróglio na cidade envolvendo isso, mas a gente não vai entrar nisso. Então, a SEDAI é a concessionária, e a informação que eu recebi é que foi instalada uma nova bomba aí para Werneck, e que o bairro Alvorada não estava faltando mais água. E que a falta que teve aí umas 2 semanas, que vocês ficaram uns 4 ou 5 dias sem ver a cor de água, mais ou menos umas 2 semanas, era porque a bomba estava sendo trocada. Eu estou repetindo aqui o que eu ouvi de uma pessoa responsável pela SEDAI. E que aí eu falei assim, mas está faltando água de novo. Até porque a pessoa que trabalha, tem gente que trabalha comigo que mora no bairro Alvorada, então eu acompanho muito bem essa realidade. Não, isso aí é porque a gente está ajustando, né? Aí falou que está ajustando, que vai melhorar, que já existe uma bomba nova. Então, a gente espera que realmente resolva, porque o que a gente quer é ver que vocês possam ter água, né? Relatou também que muita gente do bairro Alvorada não tem caixa d'água. Estou repetindo o que eu ouvi, tá, gente? Eu não fui fazer visita para confirmar. E que isso também atrapalha, enfim, mas diz que eles estão ligados, que já instalaram uma bomba nova e que os problemas do bairro Alvorada vão, se não acabar, reduzir, né? Mas eu vou agora passar para a Helena, que fez um estudo 2016, não foi, Helena? Foi 2016? Foi, ela vai falar. 2016. Mesmo assim, nós estamos em 2020, 4 anos em termos de política pública, é um tempo muito pequeno. Dados de 2016 não são dados desatualizados em termos de pesquisa, de política pública, só para entender, porque tem gente que fala assim, pô, mas está trazendo dados de 2016, não é um dado desatualizado. Pode ser que alguma coisa tenha mudado, como essa bomba nova, mas ela traz informações a partir de um estudo que ela fez quando era aluna ainda, e que dá um retrato muito interessante sobre Paraíba do Sul. Então, Helena é graduada em Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente pela Universidade Federal Fluminense. Ela atuou como agente de defesa ambiental no INEA, o Instituto Estadual do Ambiente, e como estagiária na Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro e na Ambiense Consultoria, uma empresa de consultoria ambiental, e na Agra Consultoria, uma empresa júnior de consultoria agrícola e ambiental. Ela atua nessa área hoje de saneamento, né? Tem experiência nessa área, e ela vai falar sobre o estudo realizado sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico de Paraíba do Sul. Ela conhece essa realidade, ela conhece a realidade do papel e ela conhece a realidade da cidade. Então, ela sabe o que está no papel e o que acontece na cidade. Porque, afinal de contas, a Helena é moradora de Paraíba do Sul, né? E é apaixonada por essa questão do rio, da água, que é uma coisa da família, né? Vem do sangue. Minha querida, nem preciso falar, né? Como é bom ter você aqui. Vai lá. Primeiramente, boa noite a todos que estão nesse bate-papo aqui, a todos que estão nos assistindo. Eu fico muito feliz de estar aqui falando sobre um tema que é tão relevante, que fez parte da minha vida, assim, do meu crescimento. E aí eu vou inicialmente te apresentar para contextualizar um pouco mais por que eu estou aqui, por que saneamento é um tema que tanto me chama a atenção. Primeiramente, você falou do especialista Eduardo, né? Nossa referência máxima, eu estou nesse caminho aí, vamos ver se um dia a gente chega lá. Estamos caminhando para isso. Então, o que acontece? Saneamento básico, né? Eu sou nascida e criada em Paraíba do Sul.
né? O meu avô era pescador e tinha o rio como área recreativa, meus primos rafting, caiaque, meu pai sempre remou. Então, eu vivi mesmo, cresci, a minha criação foi observando os afluentes do Rio Paraíba do Sul sendo transformados por conta do descarte do esgoto bruto in natura, né? Essa transformação, o assoreamento de muitas margens por conta da ocupação irregular, né? Observando as enchentes, eu cresci observando o meu pai fazendo ligações e falando, vai soltar a barragem, vai vir água, a gente tem que observar a calha do rio, a drenagem, a gente sabe que tem uma drenagem deficitária ali na rua principal do Jardim Velho, aquela água ela volta, retorna pelas bocas de lobo, então a gente tem esse déficit de drenagem, observando os resíduos sólidos, né? A gente, na época da patrulha, eu era muito pequena ainda, a gente fazia a coleta dos resíduos nas margens do Rio Paraíba do Sul. Então, observando também, para quem não sabe, a gente tem a captação de água da estação de tratamento de água ali próximo à Ponte Velha, no sentido Jatobá. Se você olhar à direita, a gente tem a captação da nossa água ali, que é distribuída para a cidade. Então, se você for ver, eu fui falando aqui um pouco das minhas observações do meu crescimento, né? No decorrer dos anos que eu fui observando no Rio, eu falei aqui de resíduos sólidos, eu falei da captação da água, eu falei de esgoto bruto sendo jorrado, né, no Rio, e eu falei de drenagem. Então, eu cresci nesse meio, e aí foi que quando chegou no ensino médio daquela decisão, né? O que eu vou fazer? Então, eu pesquisando, eu decidi fazer engenharia de recursos hídricos e do meio ambiente na Universidade Federal Fluminense, na UF. E aí, nessa graduação, tinha disciplina de saneamento ambiental. E aí, essa disciplina tinha esse trabalho, que na verdade, a gente pegar um plano municipal de saneamento básico da cidade, que ele foi instituído por uma lei federal, em 2007. E aí, o plano municipal é nada mais do que fazer um diagnóstico. Ele faz um diagnóstico da situação da cidade com base nos 4 pilares do saneamento ambiental, e ele faz um diagnóstico socioambiental também e estipula as metas a serem cumpridas ao decorrer do tempo por conta de acordo com o estipulado. Então, a Adriana falou problemas... a Adriana fez um compilado, né, dos problemas ali, ela falou de drenagem, ela falou de resíduo, ela falou de drenagem de resíduo e de esgoto, né? A Raíssa a gente já relatou. Então, assim, os 4 pilares eles estão sempre muito agregados, se a gente for ver, tem toda a relação ali desses 4 pilares. E eu queria aqui salientar que a Adriana já falou, você já falou a respeito da importância da educação ambiental. Saneamento não vai ser uma realidade sem educação ambiental. Isso daqui que a gente está fazendo é de extrema importância para elucidar a sociedade real. Eu falo que compartilhando conhecimento que a gente aprende, eu tenho certeza que eu vou aprender muito aqui com todo mundo, e eu fico muito feliz. E aí eu queria só com um dadinho aqui, que é clássico do saneamento, queria falar que cada R$1 investido em saneamento básico, a gente tem R$4 economizados em saúde pública. Então, a gente fala de educação ambiental, a gente fala de saneamento, a gente fala de saúde pública. Então, eu espero que nas próximas rodadas a gente possa aprofundar um pouco mais sobre os pilares, né? Como funciona a água em Paraíba do Sul, o esgoto, a drenagem, os resíduos, de acordo com esse estudo que eu fiz em 2016. Fico muito lisonjeada e feliz por estar aqui. Obrigada. Viu, gente, por que eu falei que, em termos técnicos, o Eduardo e a Helena dão show? É por isso, né? E aí vem a fala da Raíssa e da Adriana para a gente fechar um ciclo e pensar o que pode ser feito pela cidade, e eu tenho certeza que a gente vai falar mais sobre isso. E aí eu estou pegando um gancho aqui no que a Helena falou, que ela lembrou da patrulha fluvial. É tanta coisa que a gente acaba esquecendo. E esse foi um projeto muito legal que eu implementei em Paraíba do Sul quando fui secretária de saúde aqui. E aí eu lembro quando a gente elaborou esse projeto, que foi uma parceria com a Preserve, que é a Associação dos Pescadores e Amigos do Rio Paraíba do Sul, né? Foi um projeto elaborado pela Secretaria de Saúde. Quando eu fui para o Conselho de Saúde apresentar esse projeto, que envolvia a criação de uma patrulha fluvial, da criação dos agentes mirins de meio ambiente, né? Que tinha toda uma questão da coleta do lixo na beira do rio, da proibição
da pesca em determinados períodos, da coleta das redes, a gente retirava efetivamente as redes de rede mesmo do rio de pesca. Fui apresentar no Conselho de Saúde, o pessoal falou assim, mas espera aí, o que isso daí tem a ver com saúde? Esse negócio aí é meio ambiente, não sei o quê. Falei, tem tudo a ver com saúde. E aí a Helena trouxe um dado importante, cada R$1 investido, né, em meio ambiente economiza 4 em saúde. E na época a gente trabalhou muito a questão da água e a gente conseguiu fazer desse projeto um projeto a ser implementado pela Secretaria de Saúde e deu muito certo na época, né? A gente tinha o PIR, tinha os guardas que coibiam a pesca predatória, fazia a coleta do lixo, a gente tinha uma parceria importante com a Secretaria de Educação na questão da educação das crianças, nessa lógica da preservação do meio ambiente, de não jogar lixo no rio, porque Paraíba do Sul ali, as casas que ficavam na beira do rio, elas tinham o fundo, historicamente, o fundo das casas eram para a beira do rio, e era muito comum assim, ó, pum, o lixo fazia assim, ó, pum, pela janela. Então a gente começou a fazer esse trabalho, infelizmente esse projeto não existe mais, né? Mas foi um projeto que deu muito certo, a Helena fez uma boa lembrança sobre isso. Aqui, gente, vou falar de algumas pessoas que estão aqui. Elias, Lígia, já falei, Taidinho. Taidinho está dizendo o seguinte, Adriana, uma verdadeira guerreira, sempre lutando pelo coletivo. Minha admiração e respeito. Tem elogios aí para o Eduardo. Silvio está aqui, Regiane, Deusa Castro, Suzana Godoy, minha amiga, Eliane de Macedo, Gil Marcos Biagi está aqui também. Nossa, tem muita gente legal aqui. E aí, agora a gente vai voltar aqui para a continuidade desse papo. Gente, eu quero dizer para vocês que estão acompanhando a gente, vocês podem fazer pergunta, tá? Esclarecer alguma coisa. Sirlene também está aqui, ó. Sirlene é minha secretária lá e mora no bairro Alvorada. Eu sei quando falta água no bairro Alvorada, tá certo? Sei sempre, ela sempre me fala. E aí, quem quiser fazer pergunta, pode fazer, que a gente vai repassar. E agora eu vou abrir aqui para o Eduardo dar continuidade aqui na fala dele. Eduardo, está contigo aí. Deixa eu abrir aqui meu microfone. Então, eu acho que muito legal nesse bate-bola, exatamente porque a gente consegue fazer essa integração, né, da coisa do ponto de vista da legislação, do planejamento, das técnicas, com a vivência das pessoas. Assim, só de ouvir fica claro assim, que tem uma parcela relativamente grande dos problemas que seria fácil de resolver. Quer dizer, é só um pouquinho de organização, um pouco de ordem, um pouco de respeito às normas mínimas de uma cidade funcionar. Claro que a hora que você tem que trazer a água para abastecer, aí tem adutoras, aí tem que fazer estação tratada, aí beleza. Aí a gente tem que botar no cronograma. Agora, não dá para dizer, né, Raíssa, que tem que ficar em projeto a vida toda, né? Uma hora tem que deixar de ser projeto. Agora, para uma cidade funcionar bem, desse ponto de vista que a gente está funcionando aqui, tem 3 planos que a gente tem hoje nos marcos legais que são cruciais. É o plano de resíduo sólido, que cuida dos resíduos privados, enquanto o resíduo não foi para a rua. Ele foi para a rua, ele é do saneamento básico. Agora, ele não está na rua, ele está dentro da casa da gente, nós temos responsabilidade pelo lixo. Eu botei na rua, é da prefeitura. Se eu fiz uma coisa errada, a prefeitura vem e me pune. Aí a gente tem os resíduos dos hospitais, os resíduos das farmácias, os resíduos do supermercado. Então, isso está materializado no plano de resíduos sólidos. A gente tem o plano de saneamento básico, que é o que a Helena falou, onde nós temos drenagem, água, esgoto e resíduo urbano. Só que, para água e esgoto, em geral, a gente tem uma companhia de saneamento básico que trabalha, que no caso de vocês é a SEDAI. Agora, para as outras 2 coisas, para o resíduo e para a drenagem, é a prefeitura. E, em geral, esse é um drama que a gente tem, porque, em geral, principalmente a drenagem, eu sempre brinco o seguinte: qual é o serviço de drenagem que a prefeitura presta? Quase nenhum. Em geral, é quando cai o bueiro. Quer dizer, nós temos que mudar isso. Quer dizer, então, e aí a gente junta isso com o plano diretor. Quer dizer, o plano diretor, ele deve dar ao cidadão a condição de uma cidade decente, a condição de uma cidade saudável, a condição de uma cidade íntegra, a condição aonde a mobilidade está associada ao conforto urbano. Então, se a gente não integrar essas 3 coisas, Gisele, e assim, a gente tiver equipes
olhando para essas coisas o tempo todo, e aí sim fazendo aquela articulação interinstitucional para buscar os recursos, para ir no governo do Estado, para ir no governo federal, para ir lá. Você tem que ficar bater na porta em Brasília o tempo todo, porque os recursos saem de lá. Quer dizer, nós somos um país em que os tributos são muito concentrados em Brasília. Então, se a gente não fizer esse trabalho em Brasília, com o deputado da região, com o vereador da região, com a prefeita, não vai dar certo. Quer dizer, então, eu acho que o grande segredo nosso é esse. E é por isso que, tanto quando você vai fazer o plano diretor, quando você vai fazer o plano de saneamento, e quando você vai fazer o plano de resíduo sólido, é obrigatório que haja participação dos moradores. É obrigatório a audiência pública. Porque ele só funciona se você chegar no fim da linha. Senão, nós vamos estar aqui, enfim, falando inutilidade. Então, é essa questão que eu acho que é crucial para o poder público atacar assim, fortemente, sem a participação das pessoas, não funciona. Não funciona. Então, acho que eu queria jogar um pouquinho essas questões para a gente continuar aí a nossa conversa. Ô, Eduardo, você trouxe assim, você deu uma síntese naquilo que a gente acredita e que a gente... Você falou aí do Pacto Federativo, né? Que Sim, assim, claro. Eu particularmente defendo a revisão do Pacto Federativo, mas hoje... Claro. O nosso dinheiro está em Brasília, a gente tem que buscar ele lá, não tem jeito. Né? Tem que buscar ele lá, e é o que você falou, tem que não correr adianta atrás. chorar, a gente até pode mudar a legislação. Mas hoje, temos que ir lá. Hoje a gente tem que ir lá, e para ir lá a gente tem que ter projeto, claro. A gente tem que ter os planos desenhados, né? Isso, não adianta bater na porta e falar assim, eu quero, quer o quê? Não. É isso aí. Né? Isso aí. E aí você traz também uma coisa importante, que é a audiência pública. Aí eu tenho que relatar. Eu participei, eu e um grupo de pessoas participou de uma audiência pública no segundo semestre do ano passado, com vistas à concessão, né, do serviço público eu não consegui entender se era de saneamento ou se era só de água e esgoto. Não ficou claro, a gente não conseguia entender. E na audiência pública, pelo que eu tenho experiência, até porque eu trabalho numa instituição, que é na Assembleia Legislativa, é que a gente faz audiência pública e lá entram os técnicos e entra o povo falando. E daquilo ali a gente sai com uma política pública. Nessa audiência pública aqui, não. Tinha um pacote pronto e as perguntas que as pessoas faziam, as respostas eram assim, tá aqui, ó, se vocês quiserem saber, vocês pegam. Só que não era um caderno, não, gente. Eram volumes, não dá nem para ver. Eram volumes, e volumes, e volumes, e volumes, e volumes. Ou seja, eu estou falando aqui o que eu manifestei em rede social. Aquilo não foi audiência pública, aquilo foi um informe. Estou informando para vocês que eu vou fazer isso. E foi o que você falou. Sem ouvir Raíssa e Adriana, as Raíssas e Adrianas da vida, nós vamos chover no molhado, não vamos chegar a lugar nenhum. Exatamente. Raíssa, o Taidin está falando aqui. Parabéns, Raíssa, pela sua preocupação, não só com o bairro Alvorada, mas também com o bairro Inema. Adriana, vou pegar um gancho aqui da fala do Eduardo e vou falar para você, porque ele falou... Realmente... Oi. Raíssa, você quer falar? Falhou. Raíssa, a gente não está te ouvindo. Raíssa, a gente não está te ouvindo. Eu acho que é melhor você tirar o telefone. Não. Tá O microfone fechado. dela está desligado, está fechado. Seu microfone está fechado. Tem que abrir. Raíssa. Olha só, eu vou passar para a Adriana. Agora ela abriu. Fala aí, então, Raíssa. Fala aí. O Taidinho parabenizou você por se preocupar não só com o seu bairro, mas também com o Inema. Você quer falar alguma coisa para ele aqui? Não está saindo som. Então eu vou passar para a Adriana. Deixando meu fone já tá bom. Vou passar para a Adriana. Adriana, olha só, vou pegar o gancho do que o Eduardo falou ali, do bueiro, né? Qual é a política? Não é isso, mas qual é a política de bueiro que a gente tem? Porque você falou muito do problema dos bueiros, das bocas de lobo, no que a gente viu. Reforça aí aquilo que você me mostrou aquele dia lá, que a gente viu lá no Liberdade, que você já falou um pouco, mas dá uma reforçada nisso aí. Primeiro eu vou pegar um ganchinho da Raíssa aí, vou falar do problema de água lá no caminho de dentro, que os meus amigos estão reclamando que lá não está tendo abastecimento de água adequado lá no caminho de dentro. Ouvi umas reclamações de alguns amigos no Face e estou aproveitando esse gancho aqui. Vamos lá. Bueiro.
Nós temos um problema. O coleta de lixo, o que acontece? Ela tem sido feita precária. E quando chove, há cachorros que carregam, né? Aí derrubam os latões de lixo, aí vem a chuva, quando alaga, a chuva vem e transborda aqueles latões de lixo. Obviamente, o lixo não foi coletado, ele vai para onde? Para a boca dos bueiros da Boca de Lobo. Eles tampam o bueiro. Aí vai transbordar tudo mesmo, vai entrar água na minha casa, na casa de fulano, na casa de Beltrano, a rua de baixo, às vezes não tem enchente, mas acaba afetando eles também, porque eles ainda são avisados, nós não somos avisados, né? Quando cai uma chuva forte, nós não somos avisados, ficamos ilhados, e acaba afetando eles, como eu mostrei para a Gisele, que nós estamos caminhando pela rua de cima até a parte baixa do Liberdade, que é a parte baixa, Liberdade e Santa Josefa. Há um grande problema sobre isso. Há um grande problema, como o Eduardo falou, quando não é feita a limpeza adequada, que não é feito ali um projeto que vai lá para Brasília reclamar, pedir, gritar, implorar, porque hoje você tem que implorar a certos políticos para virem trazer para a gente as necessidades básicas da gente, básicas. Temos que implorar. É um dever que deveria ser feito sem ter que pedir para ser feito. Nós não teríamos que pedir para ser feito esses tipos de serviços. Até porque é um serviço que é essencial à população. Não é para mim, para a Raíssa, é para a população sul-paraibana. É uma falta de respeito com o ser humano não ser feita essas drenagens, essas limpezas urbanas, que eu vivo diariamente isso. Eu vivo, outras pessoas vivem. Então, nós temos que procurar soluções, procurar pessoas que entendam, que saibam o que vão fazer. E quando eu fui dizer a um certo senhor, que eu não vou me referir a que governo foi, nem quem foi, o senhor vai fazer essa galeria aí, mas essa galeria ela vai adiantar o que para a gente? Que ela foi feita, a principal é assim, ela foi feita desse lado. A água ela vem pela principal, ela teria que ser feita na principal. Ela não foi feita, que me foi dito o seguinte: eu sou o engenheiro, você é quem? Eu é quem vive o problema, não é o engenheiro. É a Raíssa que vive o problema, não é o engenheiro. É os moradores, tanto do Liberdade quanto do Eldorado, da cidade inteira. Eles têm que parar para ouvir a população. Como a Gisele disse, foi feita a licitação, foram pedir lá, que ela até agora não entendeu. E a população? Ela não é ouvida? Não é feito assim um debate com a população, procurar saber da população qual a real necessidade de se mexer naquele adequado bueiro? Nós estamos sem voz. Sem voz. Então, alguém tem que gritar. Dá licença que eu estou aqui para gritar pelo meu bairro, pela minha cidade. Obrigada. É isso aí, Adriana. Você não grita só pela liberdade, você grita pela cidade, né? Da mesma forma que a Raíssa está fazendo. Helena, você está cheia de fãs aqui também, tá? Marina, tá, parabéns, Helena. A Ivone também, parabéns, Helena. Aliás, vocês estão cheios de fãs aí. Aqui nos comentários, depois vocês vão olhar. O pessoal está super elogiando a live. Marina está dizendo, obrigada, Raíssa, por representar o nosso bairro, né? Raíssa, aí agora eu quero... Será que a gente consegue aí bater um papinho agora? Você consegue abrir teu áudio aí? Isso. Fechou de novo. Abriu. Isso, vamos lá. Tá com você agora.
Peraí, Ó, só um minuto. participação especial de é assim, vida de mãe é assim, tá, gente? Isso aí, traz o bebê junto e vamos lá. Isso aí, olha lá. Pode fazer. Participação especial. Vamos lá. Qual parte que a gente vai conversar agora? Vamos lá, ó. O Ataidinho te agradeceu aí por você falar pelo INEMA. E se você tem mais alguma coisa para falar aí do Alvorada? Se tem mais alguma experiência que vocês vivem aí? Você quer voltar depois? Que você está com um bebê aí que está... Não, dá para falar, minha irmã pegou. Dá. Eu vim também expor também o INEMA, porque é uma coisa que não acontece só aqui. Não só eu, que sou moradora, levo isso em rede social, como eu também já vi gente de lá falando, tanto também da coleta de lixo, que não tem horário certo para passar. Quando passa, tem dia que não passa, passa à noite ou passa de manhã, muito de manhã. E muitas das vezes a gente requer a resposta através de rede social, porque a gente liga, a gente não tem resposta. Quando a gente liga, é o que eu falei, só sabemos que está tendo manutenção, só que toda semana tem essa manutenção, e todos os finais de semana fica 4, 5 dias sem água. Tá joia, Raíssa. Aí você está trazendo uma realidade que não é... Você está trazendo sua experiência, eu estou vendo aqui, ó, o Expedito está dizendo o seguinte, aqui na Vila Salutares, Caminho de Dentro, eu já recebi muita reclamação do problema de abastecimento de água no Caminho de Dentro, quase todo mês estão arrumando um cano no meio da rua e na maioria das vezes ficamos sem água, é horrível. Sim, é isso, horrível. é a horrível. gente tem criança, a gente lida com pessoas acamadas, com idosos, com os animais, e a gente abre a torneira, não tem uma gota. Como a gente vive? Tem pessoas que têm até abastecimento em casa, e quem não tem? Como toma um banho, como lava uma roupa, como que cuida de uma criança, como que faz comida para Tatá, entendeu? É um caso que realmente acontece. É isso aí, Raíssa. Então, muito obrigada por você trazer o seu depoimento aqui, ó. A Deise Vaz está dizendo o seguinte, foi um projeto muito bom. Acho que ela deve estar falando do projeto como é que é mesmo? Projeto Salve o Rio. Como é que é? Salve o Rio. Salve a água e o Rio Paraíba do Sul. Não era isso? Era uma logo azul. Salve a água e o Rio Paraíba do Sul. Foi um projeto muito bom. Rosângela está aqui, Expedito, Pastor Heber, Ivone Inácio, Sirlene, ó, Ronairo, Alunes Inice está aqui, Renata Castro, Adinair também está aqui, né? Agora a gente vai passar aí para a Helena dar continuidade aí o que ela iniciou falando, que ela falou assim, espero que a gente possa continuar e falar mais sobre isso. Com você, Helena. Divide com a gente o que você viu aí, porque o trabalho que ela fez, gente, ela analisou o Plano Municipal de Saneamento, mas ela foi para campo. Ela rodou o Rio, ela foi para campo, ela visitou os lugares para saber o que tem. Com você, Helena. Então, aproveitando o gancho da Raíssa, né, com questão da distribuição de água e esse problema que a gente enfrenta em Paraíba do Sul, só para elucidar um pouco como é feito, né, e como eu já falei na minha fala inicial, em que a gente tem a captação, né, que é feita através de bombas, e essa captação, essa água é recalcada para a nossa estação de tratamento de água, e a partir dessa estação de tratamento de água a gente tem o tratamento, né, e aí tem todo o processo de tratamento, coagulação, desinfecção, e a partir de então ela é distribuída para a população. E aí a gente tem um reservatório, e que é distribuído. Geralmente a gente observa que as estações e os reservatórios eles estão numa cota mais alta, e eu quero dizer numa elevação, para poder fazer essa distribuição de uma forma através de pressão, sem depender de bombas. Mas a gente tem, em alguns lugares mais afastados, a necessidade do bombeamento para poder recalcar essa água através essa água para a casa das pessoas, né? Dessas localidades mais distantes. Então, o que foi, observei... Helena, né? só um minutinho. Helena, só um minutinho. Recalcar, a gente não entende isso. É bom você traduzir. Levar água. A gente tem a água, a gente tem uma bomba, o bombeamento de uma água até as casas, né? Então, o que foi diagnosticado com o estudo no Plano Municipal de Saneamento e depois a visita em campo? O tratamento em Paraíba do Sul, ele acontece de uma forma satisfatória, mas a gente tem um grande problema
na distribuição, porque a gente tem redes muito antigas e, segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico, a gente tem redes de ferro fundido e PVC, a gente não tem o mapeamento dessas redes, então isso é um problema, porque aí a gente não consegue saber por onde vai, né, como é feito esse manuseio, né, como que a água percorre. Então, a gente não tem esse mapeamento. E essa questão com relação à falta de água, geralmente é por causa do problema com as bombas mesmo. A gente fala na engenharia que quando a gente tem uma bomba, a gente não tem nenhuma. Porque se quebrou, se deu problema na bomba, a gente não vai conseguir mais o abastecimento. E assim, se a gente só tem uma bomba, a gente ficou sem bomba, a gente não vai ter o abastecimento. O interessante é ter uma bomba e uma bomba reserva. Uma deu problema, a gente consegue distribuir a água para a população. Então, e aí eu levanto com relação à água esses problemas. A gente tem um tratamento ok, mas a gente tem esse déficit com relação ao mapeamento e à rede antiga, a necessidade de recalcar, e aí a gente tem problema com essas bombas, e aí recalca para esses reservatórios de distribuição. E aí a gente tem o reservatório da Alvorada, Novo Horizonte, Eldorado, tem os reservatórios que distribuem essa água. E aí a gente, para dizer que eu posso levantar os problemas que foram levantados no diagnóstico, e a gente tem soluções, né? Investimento nessas bombas, investimentos nesses reservatórios, porque pode acontecer, né, e isso acontece em diversas cidades, da população aumentar, o reservatório não suprir aquela demanda. Então, às vezes, está recalcando água para um reservatório, o reservatório não supre aquela demanda da localidade por conta do aumento populacional. Então, a gente tem, eu acho que o grande problema são essas redes e esse recalque, que às vezes pode ter um problema na bomba e que impede esse abastecimento. E aí, levando um gancho, tia, eu não sei o tempo, tá? Eu vou falando, você vai me cortando aí se meu tempo terminar. Levando um gancho do esgoto, né, da Adriana ali na Liberdade, recentemente, eu estou de home office aqui em Paraíba do Sul, né? Voltei por conta desse Covid, da corona. E aí eu remei de Vieira Cortez com meu pai, que eu acho que indiretamente ele me ensinou sobre saneamento na prática, né? Acho que ele que me introduziu tudo isso. A gente remou vindo de Vieira Cortez aqui, e é impressionante a poluição difusa que a gente passa a encontrar ali a partir da Liberdade, Rua das Palhas, e a gente vê a diferença da água do rio, né? Diretamente. E quando a gente vê do outro lado, a gente tem a captação. Então, a gente tem o esgoto sendo jogado de um lado e um pouco mais à frente, a gente tem a captação, que é a água que a gente trata para consumo. Então, assim, a gente fica nessa divergência, né? Nessa questão, gente, olha lá, a gente está jogando esgoto de um lado e captando do outro para consumo, para o nosso consumo. Então, isso não só acontece em Paraíba do Sul, diversas cidades do país, né, do nosso estado, do nosso país, isso é um tema em questão. E aí a gente fala, mais uma vez, de saúde pública, de educação da população. Tratando da drenagem, que a Adriana também citou muito bem, dessa questão mista de drenagem e esgoto que a gente encontra, né? É uma realidade também de muitas cidades do Brasil, de ter dessa misto entre drenagem e esgoto. E aí a gente enfrenta, como eu já citei na primeira fala também, a drenagem é um problema em diversos... A gente tem alguns pontos críticos, como na Liberdade, que a gente tem a microdrenagem. É importante a gente diferenciar a microdrenagem da macrodrenagem. Então, microdrenagem, o que é? São aquelas bocas de lobo, que a Adriana comentou, que elas têm um dimensionamento, tem que ter um espaçamento, tem todo respeitando a cota da rua para ter o quê? O escoamento adequado da água da chuva, né? Então, em Paraíba, a gente tem esses problemas pontuais e crônicos dessa microdrenagem, que é também influenciada pelos resíduos sólidos que são descartados de forma inadequada e acabam entupindo, mas a gente tem um problema crônico também no centro da cidade, que eu citei inicialmente, e aí eu acho importante a gente falar, porque eu acho que a maioria das pessoas que estão assistindo são de Paraíba do Sul e vão lembrar quando eu falar nos períodos de cheia. Então, o que acontece? Pela ocupação irregular, né, da nossa cidade, a gente vê que quando o rio começa a encher, a gente pode perceber ali no Social, no Jardim Velho, que a água vem pelos bueiros, pela microdrenagem. Então, a gente vê aquela água ali aflorando e, se chover, em teoria, era para essa água escoar por onde ela está vindo. Então, a gente tem um acúmulo cada vez mais e a gente tem uma enchente cada vez mais exacerbada. Então, já passei aí do meu tempo, mas consegui elucidar um pouco mais a questão da água, do esgoto, da drenagem. Ainda tem os recursos, os resíduos sólidos, que eu acho interessante a gente falar também num outro momento. A gente volta nele. Viram, né, gente?
Viram, né? Que é uma aula, né? Ela está falando do que ela vivenciou a vida inteira e ela estudou. Adriana, tem alguém pedindo aqui para você falar sobre a água podre na entrada da bomba. Você sabe disso? Renata Castro, é com você isso, Adriana? Renata, boa noite. Tudo bom, Renata? A entrada da bomba é uma bomba de água que tem aqui na parte baixa, entendeu? Tem ali uma bomba de água que puxa água para o bairro, e ali abaixo, um pouco abaixo da casa da Renata, tem uma manilha, daquela da qual eu te levei para você ver, semelhante àquela. Então, praticamente aquilo que a Helena falou. É a água do rio que se mistura junto com a água que nós vamos consumir. É a água que nós estamos consumindo, que não está sendo adequadamente tratada. Ela chega para a gente semi-tratada, porque ela não tem o tratamento adequado, porque se mistura, né? Que mais à frente, a manilha cai em cima, mais à frente ali, a coleta da água, e a gente fica assim, essa manilha, esses manilhamentos aí, que o esgoto vai, e a bomba de água vem e puxa a água do rio jogando para a gente aqui, e assim vai. E assim vai, né? E assim vai, né, Adriana? E assim vai. E há anos que vai assim, né? Há anos em que a coisa acontece. Você fez um relato aqui de que na Liberdade tem algumas manilhas que ainda são de barro, né? E aí eu vou passar agora aqui para o Eduardo, para ele falar um pouco sobre essa questão de manilha de barro e complementação aí do que ele falou inicialmente aí, que ele está trazendo de forma tão sintética e interessante do que a gente precisa fazer, né? Basta ter respeito, né, Eduardo? Vamos lá, o povo está falando aqui que você falou muito bem na questão de basta ter respeito. Com você aí, Eduardo. Eu acho que é o essencial, assim, de novo, acho que tem que ter, acho que a população tem que cumprir a sua parcela, né? A gente precisa, enfim, respeitar, aprender, porque são assuntos técnicos, a Helena colocou uma série de considerações técnicas aqui importantes, então tem que haver um aprendizado mútuo dos dois lados. Agora, eu acho que esse compromisso, né, verdadeiro entre o poder público e o desejo da população, se a gente tiver isto resolvido, a gente tem 80% dos problemas resolvidos. Então, é por isso que eu insisto, eu costumo dizer assim, da minha experiência pessoal, né, que já é longa, né, se a gente fizer direitinho, 80% dos problemas estão resolvidos. Então, eu acho que essa é uma mensagem muito importante. Agora, eu acho que a gente está entrando numa nova época agora, em que pessoas como a Helena, jovens como ela, com esse novo mundo que tem aí da internet das coisas, das oportunidades. A gente está agora fazendo um projeto de pesquisa sensacional, Helena, depois eu posso até te envolver nisso daí, com uma colega minha da Universidade Estadual de Maringá, que a gente tem um grupo de trabalho do CNPq, por exemplo, começando a entender o quanto a internet das coisas pode nos ajudar em drenagem urbana, em qualidade de vida. Porque aí a gente pode baratear os serviços, aí a gente, ao invés de ir lá gastar o dinheiro na hora que o bueiro caiu ou quebrou, a gente vai muito antes. E isso fica um custo muito mais razoável. Aí a importância, por exemplo, de descentralizar os serviços numa cidade, a importância das associações de moradores, dessa compreensão, ter acesso ao conhecimento técnico. Então, por exemplo, a Adriana está lá, ela está numa dúvida se o problema da manilha de barro ou não é de barro. Puxa vida, se ela não tiver com quem falar, ela não é a área dela, corre o risco, eventualmente, dela até nem conseguir levar o problema adiante e resolver. Agora, se ela tem uma interlocução em que possa esclarecer a ela as coisas, numa fase que ela ainda está ali na batalha dela, querendo dar a sua contribuição como cidadã, puxa vida, a gente resolve o problema por um custo muito mais baixo e de forma muito mais efetiva. Então, de novo, é que nem a gente nas nossas relações pessoais e cotidianas. Quer dizer, se você tem ali com a tua galera, com teus vizinhos, um bom relacionamento, 80% do problema está resolvido. Agora, se você não tem, não há nada que resolva. Quer dizer, você vai brigar todo dia, você vai entrar em conflito todo dia.
Então, eu acho que essa questão da gente buscar esta simplicidade, né, da gente olhar e fazer as coisas de forma direitinho, e todo dia, essas coisas... Quer dizer, a natureza funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A natureza não dá trégua, né? A chuva não dá trégua, a seca não dá trégua. Então, a gente tem que estar também cuidando dos serviços públicos 24 horas por dia. É que nem na nossa casa. Se você, na tua casa, puta, a porta começou a ranger, se você não fizer nada, ela vai cair uma hora. Então é muito mais barato você fazer a hora que ela começa. Começou a pingar a torneira, resolve ali na hora. A gente não, a gente tem o hábito de ir deixando, depois fica aquele velho ditado, né? Em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então eu acho que essa cultura da gente resolver o problema, da gente agir localmente, da gente ter fóruns onde a gente possa conversar isso daqui, olha que bacana. Quer dizer, num fórum, em 2 horas aqui, conversando, a gente, puxa vida, a quantidade de problema que a gente conseguiu resolver, conversar. Agora, você imagina se você pega isso daí, usa essas ferramentas. Hoje todo mundo tem internet, hoje todo mundo tem acesso. Quer dizer, a gente consegue coisas maravilhosas fazendo esse tipo de trabalho. Então, eu acho que tem que aproveitar a energia de pessoas jovens, né? Você pega uma moça como a Helena, que é de Paraíba, estudou como eu, que sou de Além Paraíba, sou vizinho aí de vocês. Eu estou um pouquinho rio abaixo. Depois que o rio passou por aí, chega lá em Além Paraíba. Quer dizer. Então, que a gente teve a oportunidade de estudar, de sair, quer dizer, a questão é que tem que unir essa galera e aí sim, e aí o poder público municipal é crucial. Quer dizer, realmente, se o poder público municipal não tiver vontade, você vai ficar ali governando para os seus amigos. Porque, claro, tem um bom orçamento, tem um imposto e tal, chega lá, resolve o problema de uma família? Resolve, mas não resolve o problema da cidade. Então, eu acho que essa questão aí da gente realmente ter esse compromisso com os serviços públicos, né, é crucial, senão a gente não vai resolver o problema. Que nem eu falei anteriormente, todo mundo briga e ninguém tem razão. Agora, por outro lado, dá para fazer. Quer dizer, todos nós sabemos que, de repente, se você é uma pessoa, mesmo que de baixa... Puxa vida, às vezes você entra na casa de uma pessoa que é de baixa renda, que não tem grana, mas a casa está arrumadinha, está direitinha, a casa é agradável, a casa é gostosinha, é um lugar que você tem vontade de ir, é um lugar que você tem... Às vezes até mais do que ir num lugar chique. Por quê? Porque você tomar um café ali naquela casa com um bolinho de milho, uma broa de milho, sensacional, por causa da simplicidade, da limpeza, do cuidado. Então, este cuidado, se a gente não tiver este cuidado, não tem solução. Não adianta o meu currículo. Olha só, você está trazendo palavras simples e que requerem um olhar humanitário, né? Respeito. É o Ribeirão do Mel, Gisele. É o Ribeirão do Mel, que é o lugar que ele mora, que é fantástico, que eu ainda vou conhecer. Você está falando de respeito, você está falando de cuidado, você está falando de que é possível fazer, e você tem experiência de que é possível fazer. Exato. Então é possível fazer. A gente pode fazer as coisas. Claro que se a gente estuda, quanto mais conhecimento a gente tem, tudo vai melhorando. Mas, assim, o básico é possível fazer de forma muito simples. Muito simples. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Nenhuma. E aí, Eduardo, eu vou deixar para um próximo bloco para você que tem essa experiência aí do que é possível fazer, trazer para a gente, assim, algumas dicas de recursos que tem no governo federal, para você dar umas colinhas para a gente aqui. A Idalina está falando para a gente assim, ó, boa noite, o povo pode ajudar não jogando lixo no rio, praças e ruas, não varrendo lixo para dentro dos bueiros, cada um fazendo a sua parte, tudo se resolve. E é isso que o Eduardo está falando aqui, né? É isso aí. É a mesma coisa. Não, eu não diria que tudo, 80%. Tem 20% que requer um pouco mais de... Mas 80% já está bom demais, gente. Então, eu vou pegar uma cola nesses seus 80%, porque na área de saúde, a gente trabalha da seguinte forma. 80% dos problemas de saúde são resolvidos nas unidades básicas de saúde, chamados antigos PSFs. É a mesma coisa. 20% a gente vai ter que encaminhar para média e alta complexidade. É isso. Mas se eu resolver 80%, já está bom para caramba, né, demais. Gente? Pelo amor de Deus. E esse 80% é a mesma coisa que você falou aí na lógica do saneamento. A gente resolve com uma equipe.
com o médico, uma enfermeira, com os agentes comunitários, com o técnico de enfermagem. Esses 80% a gente resolve com essa turma, com o clínico geral. Os 20% é que a gente vai precisar de mais conhecimento, de mais recursos, de mais equipamento, de mais exame, de remédio mais caro. Mas, às vezes, parece que as pessoas não querem isso, né? Não entendem isso. E existem formas da gente fazer isso. E aí eu falo do lugar de quem já fez também, né? Aí não tem jeito. É o lugar de quem já fez. Fiz aqui em Paraíba do Sul. A gente sabe que viver em sociedade não é fácil, né? Então, tem um exercício cotidiano. Tem um exercício cotidiano. Se a gente não fizer esse exercício cotidiano, é que nem em casa. Que nem em casa. Nós, entre os irmãos, entre marido e mulher, entre os filhos, tem que exercitar todo dia. Todo dia tem que... Todo dia a gente tem que exercitar. Senão... É um exercício diário. Eduardo, valeu aí pela contribuição, Helena. Vou voltar para você continuar aí com o seu bate-bola com a gente. Bom, tia, eu peguei aqui e falei com meu pai, a Preserve, Associação de Pescadores e Amigos do Projeto Preserve a Água e Salve o Rio, Paraíba do Sul, né? Que foi a Preserve que meu pai também teve à frente em alguns projetos e que eu participei disso ainda muito pequena, né? E ali, dando só um gancho no que a Adriana falou, dessa mescla, né, que a gente tem, o esgoto bruto no nosso principal recurso hídrico, né, que é onde a gente capta a nossa água. Então, a gente consegue, sim, tratar a água para abastecimento, com uma água de qualidade para abastecimento, mas tratar a água de um manancial límpido é muito mais saudável e mais fácil, né? Então, partindo um pouco agora para a área de resíduo, né, que a gente comentou, a gente falou muito do lixo, do resíduo no chão, do resíduo na drenagem, do entupimento, mas a gente também, né, no estudo que a gente realizou em 2016, a gente viu que a gente foi ao lixão da Barrinha, que é um problema da nossa cidade também, e agora eu queria até tirar essa dúvida. Ainda o descarte ainda é no lixão da Barrinha ou não? Está interditado. Está interditado? Uhum. Sim. Mas então, ainda tem coisa lá. Entendi. Então, na época, né, em 2016, quando eu fiz o trabalho, o descarte era todo no lixão da Barrinha, e a gente sabe que esse descarte inadequado gera diversas consequências de saúde ambiental, do chorume, que pode alcançar o manancial. E aí eu levo também para um lado de coleta seletiva. Eu lembro que a gente conversou com os catadores, né, que tinham alguns catadores da cidade, a gente conversou com eles e a gente falou como que está a situação da coleta seletiva. Falou, Helena, isso na época, em 2016, a gente teve um incentivo aqui por algum momento de coleta seletiva, a gente começou a fazer e tal, só que infelizmente a gente não tem mais esse incentivo, então a gente prefere ficar no lixão, que a gente tem uma renda maior para poder, através, né, pegando esses resíduos através do lixão. E aí é uma realidade muito triste, né? Quando a gente chega lá, eu nunca tinha ido num lixão na minha vida e eu fui, e aí é uma realidade muito triste, são diversos vetores de doenças, enfim, tem o chorume e tudo mais. E aí é mais uma questão que eu levanto, tia, que eu não... procurando antes da live com relação a isso, quando a gente fez o trabalho, tinha um projeto de um aterro sanitário que abrangia a região sul do estado, que era Levi, Três Rios, Paraíba do Sul, e que até então eu acho que não tem nada elaborado, certo? Está só isso ficou só como um projeto, mas ele ele ficou só como papel. A prática dele ocorreram algumas reuniões, mas ele não se concretizou. Entendi. Então, assim, a parte do resíduo, a gente encontra essa parte também de resíduos, educação ambiental individual, né? Educação ambiental das pessoas, de não jogar resíduo no chão. E aí a gente vem a parte do poder público de fazer uma coleta adequada. E aí a gente pode separar os nossos resíduos. A gente tem os resíduos orgânicos, a gente pode fazer uma compostagem, os resíduos recicláveis, a gente pode separar e reutilizar e dar um outro fim. Né? Então, acho que é importante a gente levar em consideração também a parte dos resíduos, que pode gerar renda, né, da população, e se não é feito de uma forma, ele pode impactar o meio ambiente, como a gente vê com todos os outros pilares também do saneamento, impacta maleficamente o meio ambiente e influencia diretamente na vida das pessoas e na saúde das pessoas também. É isso, Helena. Muito obrigada aí. Está dando um retrato para a gente
sob o ponto de vista técnico do que está acontecendo em Paraíba do Sul. Raíssa, Sirlene está dizendo para você o seguinte: parabéns, Raíssa, por lutar pelos nossos direitos. Olha, vocês estão cheios de fã aqui, hein, gente? Adriana, Raíssa, Eduardo, Helena. Depois vocês vão ver aí, ó. É muita gente aqui. Luana Quintela, muita gente elogiando vocês. Helena, você assim, apaixonada pela Helena. Parabéns, Cíntia. Ih, tá. Vocês estão cheios de fãs aqui, apaixonados por vocês aí. Eduardo, eu vou voltar com você. Depois a gente vai partir para o ciclo de encerramento. A gente já está aqui com 1h e quase 20 de live. Eu vou voltar com você para ver aquela questão que eu te falei, para ver se você deixa algumas dicas para a gente aqui de onde pode buscar grana no projeto. Esse café tá bom, né, Adriana? Nem divide com a gente, hein? Então, eu não sou muito especialista em grana, não, mas a gente vai ouvindo algumas coisas, né? Eu estive no governo do estado durante 4 anos, né? Bem próximo, né, do governador, e atualmente também tenho uma relação muito próxima deles. Assim, a minha percepção é assim: primeiro você tem que desenvolver projetos. Você tem que ter ideias para levar. Quanto mais amarrado esse projeto tiver com os planos, então, por exemplo, estou levando uma ideia, mas está desconectada do plano diretor. Esqueça. Lei de responsabilidade fiscal, esqueça. Você nem... Agora, estou levando um projeto que está amarrado com o plano diretor. Estou levando um projeto que está amarrado com o plano de saneamento básico, que está amarrado com o plano de resíduo sólido. Na questão hoje de resíduo sólido, tem a logística reversa. Se você se articular com as indústrias locais, com os supermercados, então, por exemplo, a logística reversa, a nova política de resíduo sólido, ela fala da responsabilidade compartilhada. Entre quem? Entre o consumidor. Então, eu, quando compro essa vela aqui, é que a vela não é um bom exemplo, porque a vela eu não sei quem produz. Mas quando eu peguei o meu celular aqui, ele tem uma marca. Então, eu, quando compro ele, o descarte dele é responsabilidade minha, de quem me vendeu, de quem fabricou e do governo. A responsabilidade é compartilhada pelos 4. Então, se vocês aí conseguirem, por exemplo, uma boa articulação com o setor produtivo, com o setor que vende, para dividir essa responsabilidade, para todo mundo pagar uma parte desse custo, por exemplo, a prefeitura tem o poder de fiscalização, ela pode impor uma sanção caso esse trio restante, consumidor, vendedor e fabricante, não cumpram. Então, é por aí. Agora, se você associa isso aí a Brasília sistematicamente, até os deputados lá, né? Aqui no Paraná, por exemplo, o Paraná não tem muita tradição de ir a Brasília. A gente tem um deputado que até agora virou líder do Bolsonaro, que é o Ricardo Barros, que é bem meu amigo. O Ricardo é craque. Ele consegue rios de dele, é responsabilidade minha, de quem me... Então, é um cara que está presente lá o tempo todo. Santa Catarina é um estado espetacular de se articular em Brasília. Santa Catarina, eles fazem um trabalho exemplar. Eles têm um escritório lá em Brasília. Eles não saem dos ministérios. Então, assim, tem que estar lá olhando o tempo todo onde tem recurso e articulando com os deputados. Agora, se o deputado está só na flauta, indo, aí não há nada que vocês possam fazer aí, nem a gente aqui. Então, esta articulação com o parlamentar que está lá em Brasília. Por quê? Porque tudo lá em Brasília vai ser distribuído no Congresso Nacional. Quer dizer, qualquer dinheirinho de Brasília que vai para algum lugar, ele é alocado lá no orçamento, lá no Congresso Nacional. Então, quando ele chega no Congresso, isso tem que estar muito bem. Aí você tem que ir no Ministério da Cidade. Agora não é mais Ministério da Cidade, é Ministério da Desenvolvimento. Tem um outro nome lá agora, que eu esqueci. Então, essa articulação é crucial. Então, é ter projetos, olhar esses projetos estarem associados aos planos e ter uma base parlamentar em que você corre atrás disso daí. Outra coisa muito legal que eu acho bacana, que a gente podia até articular, é exatamente experiências bem-sucedidas. Então, por exemplo, eu hoje aqui no Paraná, eu tenho, como eu sou professor há muitos anos, eu devo ter já tido uns 10 mil alunos. Tudo quanto é lugar que você vem tem ex-aluno meu.
Então, por exemplo, o coordenador estadual de resíduos sólidos é meu ex-aluno, o coordenador de bacias hidrográficas é meu ex-aluno, o secretário é meu... Então, o que acontece? Esses caras todos têm experiências super legais. E aí é você começar, então, a articular experiências bem-sucedidas. Então, a gente pode fazer uma rede, por exemplo, de troca de experiências bem-sucedidas. Às vezes, alguém descobre um negócio muito legal, baratíssimo. E a gente está aqui quebrando a cabeça e a dona Adriana resolveu. Então, quer dizer, esse é o ponto crucial. Às vezes a gente está lá cheio de... não consegue, e alguém, né? A Raíssa, lá no bairro dela, achou um fio da meada super fácil de resolver um problema. Então, esse caminho de trocas também eu acho que é muito saudável a gente pensar nele. Não, seria isso. Eu acho que minhas contribuições seriam essas. São ótimas contribuições. E aí você toca num ponto importante, que tem que ter projeto. E os projetos precisam estar linkados com todas as ferramentas obrigatórias de planejamento. Que você falou, plano de resíduos sólidos, plano diretor urbano, enfim. Não adianta fugir disso. Não esqueça. Senão não avança. Né? Senão não avança. Tem uma pergunta aqui da Suzana Godoy que diz o seguinte: para além de sabermos os problemas que temos de água, o que pode ser feito para melhorar nosso saneamento básico em nossa cidade? Para mim, a coleta seletiva é um grande início de solução. Eduardo ou Helena gostariam de falar um pouco sobre isso? Um dos dois? Eu posso falar, depois a Helena fala. Eu acho que a coleta seletiva é crucial, mas a coleta seletiva ela tem que estar articulada com todo o processo. Não adianta eu fazer coleta seletiva se eu não tenho depois um lugar para onde levar este material que foi coletado. Então, por isso é que tem que envolver a indústria, o comércio, que é responsável pela responsabilidade, pela logística reversa, né? E isso tem que estar articulado, porque senão catadores, aí se você tem, por exemplo, associações de catadores que já têm os clientes para os produtos, show de bola. Então, essas coisas são cruciais, mas elas têm que estar numa cadeia um pouquinho maior. Tá joia, Eduardo. Obrigada. Helena? Eu acho que dá, com certeza, tudo isso que o Eduardo falou, mas dá suporte também, porque eu lembro na época que a gente conversou com os catadores, né, em 2016, quando eu fiz o trabalho, eles falaram, Helena, tinha coleta, mas a gente parou de ter o apoio, né, do poder público e a gente não tinha como tocar isso sozinho. Então, assim, a gente tem que ter um projeto, sim, e um acompanhamento disso, dar suporte para todos esses catadores, para eles terem condição de trabalhar. Porque ele falou, olha, a gente chegou numa situação que está valendo mais a pena a gente ficar aqui no lixão catando lixo. Então, é uma realidade muito triste, porque a gente avançou e retrocedeu. Retrocedeu por falta de acompanhamento, né? A joia, obrigada, Eduardo e Helena. Eu agora, gente, eu vou ler aqui a Alessandra, que diz o seguinte: aqui no bairro Liberdade tem uma moça que recolhe recicláveis nas casas. Aqui na minha mãe é tudo separadinho e ela passa 3 dias na semana, a moça passa. Aprendizado para mim, que mora no Lava Pés, e lá não há esse trabalho, nem para o particular, nem para o poder público. A gente não tem. Aqui as iniciativas são particulares. Em casa, a gente junta lá na caixinha e põe no carro e leva para um grupo de pessoas, mas são só para pegar esse gancho, por exemplo, essa moça, por que essa moça faz isso? Porque ela tem um cliente final. Tá. Você tá entendendo? Então, para a gente resolver o problema da cidade, aí não basta a gente tem que ter muitos clientes finais, porque aí a gente tem um volume brutal de resíduo. Então, esta amarração. O que esta moça faz é o que eu acho que o poder público precisa fazendo o que a Helena falou, articulando e dando esse apoio. Então, perfeito. Acho que perfeito. Né? Ampliar a ação dessa moça, né? Isso, exatamente. Ampliar a ação dessa moça, exatamente. Transformar isso numa política pública em que as pessoas vão poder porque ela está entrar... dando certo. Ela só está dando certo porque alguém produz, entrega ela e ela tem para entregar para alguém. Senão ela não estaria lá catando. Com certeza. Senão ela não estaria... se ela não tivesse onde destinar, ela não estaria catando. Onde destinar, não estaria catando. É isso. Então, agora, eu vou partir aqui para as considerações finais. Eduardo, vou começar com você, que já está com a palavra. Não, tá bom. Bom, eu, na verdade, eu acho que a gente conversou bastante, né? Eu acho que eu sempre gostei assim, do mundo real, embora eu seja professor há 30 anos e gosto da academia, mas o meu fascínio sempre foi o mundo real. Então, uma conversa como essa daqui é extraordinária, porque aí a gente exercita o nosso poder de
de troca, né? Quer dizer, na verdade, é uma via de mão dupla, né? A gente passa um pouco do conhecimento teórico que a gente tem, do que a gente viu, do que a gente teve as oportunidades de ter, mas também tem uma via de mão dupla que traz para a gente, né, todo esse conhecimento do mundo real que permite exatamente a gente conseguir resolver os problemas. Então, fico muito feliz de participar desse debate, voltar em Paraíba do Sul, ainda que virtualmente, né? É verdade. Terra que eu, por um período, fui bastante vezes aí, uma amizade com o Júlio, a gente de vez em quando saía para as baladas aí, era muito divertido. E muito legal estar aí de novo em Paraíba do Sul, trocando ideia com essa galera daí de Paraíba. Um beijo para todos vocês e obrigado pelo convite. Valeu, Eduardo. Depois, no fechamento, eu faço os agradecimentos a todos vocês. Agora, vou passar aqui para a Raíssa, para as suas palavras finais aí de agradecimento. Quero agradecer muito pelo convite. Espera aí só um minutinho. Rapidinho. Espera aí que a mamãe já te ajuda. Pede pra Depois. Adriana, vai ser você agora. Bom, eu vou agradecer a todos que acompanharam a live, tá? Agradecer a você pelo convite, agradecer esses dois feras aí por essas explicações técnicas, porque a gente não entende muito, mas é bom a gente aprender. É no aprendizado do dia a dia que a gente vai aprendendo um pouquinho ali, um pouquinho aqui, nem tudo a gente sabe. E agradecer a todos os meus amigos que participaram da live, que assistiram a live. Agradecer a Raíssa, Helena, Eduardo, Gisele pelo convite, Luana, aos moradores do Liberdade que ouviram, assistiram, participaram, aos outros de outros bairros. E vou deixar uma pergunta em off aqui para Gisele Gobi. Há se dizer que em Paraíba do Sul existe um aquífero e nós queremos saber, nós que moramos na cidade, queremos saber dos peritos aí, que eles podem se aprofundar e mais tarde vir nos elucidar esse assunto. Esse aquífero, por onde andará? Por onde andará o aquífero? Para que a gente possa beber uma água de qualidade. Uma boa noite a todos. Obrigado. Muito obrigada mesmo. Valeu, Adriana. Fica aí a pergunta e o desafio para ver se essa água que dizem que existe aqui, especialmente ali no Parque Salutares, né? O se ela existe mesmo. Vamos ver. Conta a lenda. Conta a lenda. Conta a lenda que nós não precisaríamos de água tratada por licitações, porque nós tínhamos esse aquífero. Por onde andará ele? Vamos ver se essa lenda é real. Vamos aprofundar nisso aí. Raíssa, você consegue agora falar, meu amor? Consigo sim, com algumas participações especiais. Mas sem problema. Tá ótimo. Eu quero agradecer o convite. Eu aprendi muito escutando a Helena, porque eu não sabia de tudo isso. O Eduardo também me deu uma aula que eu também não sabia. E eu acho que não só como eu, mas também outras pessoas que não sabiam que eram assim que funcionava tanto a canalização de esgoto, tanto a drenagem, como a Adriana também referiu, que eu também não sabia que era assim. Mas eu fiquei muito feliz de estar participando, de também ter pessoas no Facebook e no Instagram compartilhando e curtindo também a live com a gente. Gostei muito mesmo pelo convite. E eu fico muito feliz por estar participando e que as pessoas gostaram realmente e se interessado pela live, porque nem todo mundo gosta, acha assim, live é chato, mas você viu que as pessoas interagiram, fizeram pergunta, fez felicitações para a gente que está aqui, porque nem todo mundo gosta também de botar a cara a tapa, igual a Adriana coloca pelo bairro dela, e ela está de parabéns, porque é uma luta que a gente passa. A gente que é mãe, dona de casa, sabe o sofrimento que é ficar lidando com certas coisas. E é preocupação também, não só comigo, não só como vizinho, como ela se referiu, mas também com a população de Paraíba. Valeu, querida. Muito obrigada pela sua disponibilidade aí. Eu agora vou agradecer aqui, ó, a tia Valéria está aqui,
Tia Valéria falou, Helena, que está muito orgulhosa, foi sua primeira professora, que ela está babando aqui, né? A Manuela está aqui, Manuela Carreira, secretária de comunicação da prefeitura, uma querida. Tânia Mara, já falei. Taidinho. Não, Cláudia Rodrigues está aqui. E o pessoal comentando direto. Helena, vou passar agora para as suas considerações finais. Bom, tia, muito obrigada pelo espaço, por poder compartilhar e aprender tanto. Como eu falei no início, eu acho que é compartilhando que a gente aprende e trazer todos os setores, né, para uma discussão e elucidar a população e a gente todo com relação a esse tema tão relevante. E, tia, antes de finalizar, eu só queria saber se seria possível, porque eu estou aqui já há 6 meses por conta do corona, né, de home office em Paraíba do Sul, e surgiu essa demanda de descarte do resíduo sólido. A gente tem várias garrafas aqui em casa. Eu não sei se seria possível fazer o levantamento dessas pessoas que fazem essa coleta, porque já teve outras pessoas que me perguntaram que não moram aqui, né? Os pais moram aqui, vieram por conta do corona. Helena, onde que eu faço esse descarte mais adequado? Eu falei, cara, eu não sei. Então, sabendo que a gente tem uma pessoa que faz, seria interessante disponibilizar esse telefone para a gente poder, né, fomentar essa ideia na cidade, né? Helena, ótima ideia. Sempre que a gente termina uma live, tem umas coisas que a gente publica nas redes sociais. E aí eu já vou te pedir autorização se você puder disponibilizar algum desse material, desse estudo que você fez, para a gente divulgar nas redes sociais. E essa sua ideia é fantástica, da gente, inicialmente, levantar quem são os catadores que existem na cidade ou nos bairros e divulgar mesmo, porque aí é bom para todo mundo. Como o Eduardo falou, a gente vai criando, vai ampliando. Se a coisa não está como política pública oficial, a própria sociedade vai se mobilizando, até que isso vai acontecer naturalmente, né? A gente não fica só no lugar de dizer que não tem, né? Exatamente. A Adriana já levantou a mão ali, toda feliz na hora que você falou, ela já levantou os dedinhos ali, porque acho que a cabecinha dela já deve estar rodando, né, Adriana? Já rodou a cabeça aí, Adriana? Já rodou. Conheço a pessoa, se quiser algum contato, pede a Gisele, que eu te indico a pessoa vai até a sua casa e recolhe, tá? Tá. Muito então, legal. Adriana, a gente vai ficar com esse dever de casa aí de levantar quem for possível, todo mundo que puder, para mandar, e a gente faz a divulgação dessas pessoas, né? É assim que a gente seria vai. Seria interessante que nós não temos aqui na cidade uma cooperativa de catadores, né? Nós já tivemos. Já tivemos, acabou. Aí hoje eles fazem individualmente. Já tivemos. Até para ter uma renda dentro de casa, que é uma renda que eles acabam vendendo e a renda vai para já tivemos. Casa. Já tivemos. Interessante. Obrigado. Tá, Helena? Tá joia, querida. Aí eu agora vou para os meus agradecimentos finais, né? Mas aí, gente, eu vou pedir agora, a gente fala. A Raíssa saiu aqui. Raíssa, ela saiu, queria bater a foto, ela não está aqui. Vou esperar para ver se ela volta para a gente bater a foto. Enquanto isso, eu vou partir para os meus agradecimentos finais, senão a gente vai ter que bater a foto sem ela. Ela está entrando aqui de novo, ó. Né? Está entrando aqui outra vez. Enquanto ela entra, gente, eu quero agradecer imensamente a disponibilidade de vocês de estarem aqui à noite, né, para a gente bater esse papo. E como a própria Raíssa disse aqui, nem sempre todo mundo quer colocar a cara na reta, né, Raíssa? As pessoas às vezes gostam muito de reclamar, mas se posicionar, mostrar o seu rosto, falar o que você acredita, nem sempre a gente entende, respeita isso. Eu tenho que falar aqui de um problema que eu recebi muita mensagem sobre isso hoje, que eu não posso esquecer, que é um problema que começa lá no Lava Pés, na Rua da Mina, vai passando pelo Lava Pés, passa na Praça da Bandeira, passa lá no antigo PAN da cidade e desemboca lá na beira do rio, que mistura água de chuva com água do rio, com água de esgoto, e tem uma mina onde o pessoal pega a água lá na Rua da Mina, no Lava Pés, e aqui também é um problema crônico da cidade. Como é que resolve isso? Eu não sei, mas eu tenho certeza que quem entende disso deve ter uma saída. É um problema que se arrasta na cidade há muito tempo e eu recebi muita mensagem sobre isso hoje no meu WhatsApp, não poderia deixar de trazer essa mensagem aqui, né? Vamos preparar para a gente bater uma foto. Luana, você pode virar? Agora sim, ó. Eu vou bater uma foto aqui, gente. Pose para foto. Pode, Adriana? 1, 2, 3 e... A Raíssa, tá bom? Mais uma.
Foto batida. E aí, gente, quero agradecer imensamente a vocês que estiveram aqui dividindo suas experiências, seus conhecimentos, porque é exatamente nessa divisão, nesse papo tão gostoso que a gente fez aqui, que a gente pode pensar em construir. E ficou claro aqui, na fala de cada um, e o Eduardo trouxe muito que a coisa não é complexa, né? Tem 2 palavras dele que eu gravei bastante aqui, né? Que basta que se tenha respeito e cuidado, que com respeito e cuidado a gente consegue resolver 80% dos problemas da nossa cidade. E é um número muito importante. Se a gente conseguir resolver 80%, a gente só vai ter 20% aí para deixar a nossa cabeça fervilhando, né? Ele também, a gente entendeu bem que de lei a gente já está bem de lei e que a gente precisa, na verdade, uma interação entre as várias instituições, entre os diversos níveis de governo, conjuntamente com a população, né? Para que a gente possa... E aí ele falou de uma coisa importante, que é a associação de moradores, que a gente está fraco aqui em Paraíba do Sul. Eu sou da época em que a gente tinha associação de moradores, a gente tinha o COMAMPS, que era o Conselho das Associações. Eu fui presidente de conselho e a gente participava de conselhos, e a gente tinha esses grupos representados nos conselhos e debatendo efetivamente os problemas de cada bairro, e a gente conseguia avançar nesse debate. Hoje, até onde eu acompanho, a cidade está muito fraca nessa representação das associações de moradores, né? Então, eu acho que é algo que a gente também precisa pensar em estimular para poder debater política pública, não só de saneamento, mas política pública como um todo, né? E tá claro que só juntos a gente vai conseguir mudar isso, né? E para isso a gente precisa de vontade. E quero agradecer a toda essa galera que está aqui. Não deu para falar de todo mundo, mas tem uma galera muito legal aqui acompanhando, curtindo e comentando, né? Foi muito bom. Eu, particularmente, aprendi muito com a fala da Raíssa, com a fala da Adriana, com a fala da Helena e com a fala do Eduardo. Eu entro aqui uma pessoa e saio outra pessoa, né? A cabeça sai fervilhando, e eu acho que essa é a grandiosidade desse bate-papo. Ouvir as diversas vozes para que a gente possa pensar em políticas públicas para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, para o nosso bairro, para o território onde a gente mora, não só no nosso papel como cidadão e cidadã, e como sou funcionária pública, né? Então, também tenho essa responsabilidade, não só de cidadã, mas como funcionária pública, né? Foi muito bom estar aqui. E agora, Luana, vou deixar para você o nosso agradecimento final, agradecendo todo mundo na linguagem de Libras aí. Gratidão, gente. Tá? Vai abrir. Abriu. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Muito obrigada. Hoje foi muito bom estar junto com cada um de vocês. Eu também aprendi muito. E, ao mesmo tempo que a gente vê que tem muitos problemas, a gente também vê como que, se nós nos unirmos e cada um fazer a sua parte, a gente também consegue resolver esses problemas. Então, mãos à obra e vamos em frente sempre, porque juntos nós conseguimos. Obrigada por hoje estar aqui traduzindo para cada um de vocês. Até a próxima. Boa noite aí. Tchau, pessoal que também acompanhou a gente. Bye, bye.